Olá, começa mais um Saiba Mais. Vamos continuar falando da Copa do Mundo, que é um evento esportivo mais assistido do planeta. Mas além dos gols, dos títulos e dos grandes craques, ela também coleciona histórias curiosas, algumas engraçadas e outras sentimentais. E é justamente sobre essas histórias que vamos conversar hoje no programa. Eu gosto muito de lembrar das falas da minha mãe. Minha mãe hoje está com 94 anos, né? Então ela lembra, morava em Porto Alegre na época, ela tem algumas memórias de lá na Copa da Suécia em 58, quando o Brasil ganha pela primeira vez. A mãe lembra de estar na rua em Porto Alegre e as pessoas estarem correndo e alguns gritando, porque chegou pelo rádio a informação, né? Que o Brasil havia ganhado a Copa do Mundo, então as pessoas começaram a comemorar e gritar, enfim. Então a Copa ela tem esse poder, né, de agregar as pessoas, de aproximar, de meio que parar um país das dimensões do Brasil, e não é só aqui, né, a Argentina é muito parecida, os países que são muito adeptos ao futebol, e não tem jeito, mesmo que a gente continue trabalhando, tá todo mundo de olho na TV, escutando o radinho, querendo saber o que está acontecendo. Então é um movimento popular muito grande, não por nada se diz que o futebol é o maior esporte popular do mundo, né? Porque ele consegue atingir muitas pessoas em todos os continentes. E por isso eu acho ele mágico e procuro acompanhar e torcer e estar sempre envolvido com o futebol também. E foi em 1970 que o Brasil entrou definitivamente para a história do futebol. Aí eu vou fazer um corte lá para os anos 70, porque ali tem dois marcos importantes, né? O Brasil é o primeiro tricampeão mundial. E como tricampeão mundial, existia na época uma taça chamada Jules Rimet. E essa taça ela seria entregue ao primeiro país que conseguisse 3 vitórias em Copa do Mundo. E o Brasil foi o primeiro, né? Isso traz mais ainda o vínculo do Brasil com o futebol e torna o Brasil ainda mais um ícone, uma representatividade muito grande no futebol. Naquela época, as equipes dos adversárias, outras seleções, tentavam entender como era o futebol do Brasil, né? Isso é bem importante. E quando lembramos da primeira Copa que vivemos, é algo sempre inesquecível. A minha primeira foi em 1982, realizada na Espanha. Eu lembro do meu pai torcendo muito, acompanhando todos os jogos e eu ao lado, vibrando. E você, qual foi a sua? Mas em 78 é a primeira Copa que eu lembro realmente de assistir. Eu lembro claramente do gol do Nelinho, um gol na lateral direita, que ele bate em curva e a bola entra, parece que eu vejo na minha frente todo momento. E foi meu primeiro álbum de Copa, né? Ali eu fiz o meu álbum da Argentina 78. Tem toda uma questão política envolvida ali também, muito obscura. Em função da ditadura argentina, que havia a necessidade de confirmar a superioridade dos argentinos, né? Enfim, a Argentina acaba sendo realmente campeã, um resultado muito estranho entre Argentina e Peru, né? Peru, na época, era uma das seleções mais fortes da América do Sul. Não era uma seleção qualquer, né? Enfim, a Copa ela também tem toda essa conotação geopolítica, das supremacia de alguns países em relação a outros, das questões políticas mesmo, econômicas que acontecem no mundo, onde os países acabam se encontrando. Só que ali é na regra do futebol. Os jogadores já foram convocados, mas você conhece todos eles? Diferentes de outras épocas, quando os craques da seleção eram figuras presentes no dia a dia dos brasileiros, muitos dos convocados hoje atuam no exterior e são pouco conhecidos por boa parte da população. Sabemos que os nomes dos clubes onde jogam e os números que apresentam, mas como vão reagir à pressão? Quem vai assumir o protagonismo e quem vai surpreender? Talvez ainda não conhecemos tão bem esses jogadores. E é justamente por isso que cada Copa do Mundo também é uma oportunidade para que novos ídolos sejam apresentados ao país. Vai se tornar fácil se o Brasil realmente conseguir jogar aquilo que a gente espera pelos nomes dos jogadores. Nossos jogadores jogam nas principais equipes do mundo. E na seleção eles não têm conseguido desempenhar como desempenham nos seus clubes. E essa chave eu acho que precisa ser virada. Porque, sinceramente, na hora que eles conseguirem jogar o que jogam nos seus clubes, acho difícil alguém conseguir parar o Brasil. Acho que com o Marrocos é um jogo mais difícil que nós temos na chave. O Haiti, eu acredito que seja um jogo de maior tranquilidade, e a Escócia também acredito que vai ser um jogo difícil por ser o futebol muito parecido com o futebol inglês, né?
Futebol de mais força, com muita bola cruzada na área, muita bola alta. Enfim, acredito que a gente não está com uma chave tão fácil assim. As seleções brasileiras, elas não se consolidaram mais, nem como candidata a título, né? A gente não consegue nem vislumbrar assim, não, mas o Brasil esse ano é um forte candidato. Não, não é. De novo, não é. Talvez por esse afastamento dos atletas cedo daqui, o próprio vínculo deles com o nosso próprio país, né? A sua entrega ao futebol brasileiro e não só ao futebol. Então, muita coisa mudou nesse meio tempo. Esperamos que essa seleção faça uma boa participação e consiga trazer o Hexa para a gente tão esperado, né? Porque o Brasil entra em festa de novo, com toda certeza. Enquanto os craques brilham nos estádios e vestem a camisa da seleção, milhares de crianças e adolescentes sonham em seguir o mesmo caminho. São horas de treino, dedicação, disciplina e paixão pelo futebol. Muitos dos jogadores que hoje disputam uma Copa do Mundo começaram exatamente assim, em campos de bairro, escolinhas e projetos esportivos. Toda a grande história no futebol começa com um sonho, e para muitos jovens esse sonho já está em campo. O futebol, ele dá a possibilidade para o menino que der certo de do dia para a noite mudar a sua vida, da sua família e das suas próximas gerações. É meio que um ganhar na loteria várias vezes, né? Mas para isso ele precisa romper uma bolha. E essa bolha é de 1 a 2% dos jogadores que conseguem esse sonho, né? De viver efetivamente do futebol e viver bem dele. E aí nós estamos falando de Messi, de Cristiano Ronaldo, desses jogadores todos que estão na seleção brasileira. Não é para todos. Uma vez, enquanto coordenador da Vila Poliesportiva, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo assistir umas palestras sobre marketing esportivo, projetos esportivos, e estava o pessoal do São Paulo Futebol Clube na época lá, e também do grupo Pão de Açúcar. E aí o que eles contaram pra gente lá nesse curso? Que eles ofereciam à gurizada as peneiras de futebol, e os meninos que não passavam nas peneiras, eles eram encaminhados para trabalhar no grupo Pão de Açúcar. Eu achei o projeto muito legal, genial. Estudando, trabalhando, tendo seu primeiro emprego, coisa e tal. Só que a adesão ao trabalho era muito pequena. Os pais pegavam o menino, não, ele não vai ficar não, então eu vou levar ele para outro clube, para outro clube, para outro clube, porque eu não tenho tempo de esperar ele crescer talvez dentro da empresa para dar um pouco mais de dignidade para nossa família na forma que a gente vive hoje. Então eles correm atrás do sonho desesperadamente para alavancar um recurso financeiro que vai ser para muito poucos. Então é uma corrida insana. Hoje o curso de Educação Física da UX está muito bem estruturado e ele é parceiro de várias modalidades esportivas que acontecem aqui na Vila Poliesportiva, por exemplo, né? Eu, nesse momento, eu tenho alunos estagiando na APAFUT, por exemplo, e que têm interesse total em trabalhar com futebol. E aí ele consegue associar os conhecimentos mais gerais que o curso traz com a parte específica do futebol. E para mim isso faz toda a diferença. Por quê? Mas uma pessoa que foi só jogador de futebol, ela vai ser um bom técnico de futebol? Possivelmente sim, porque ela tem o conhecimento prático. Mas e o aluno do curso que também é vinculado ao futebol e faz o curso, será que ele não tem uma vantagem em relação a esse outro que é só prático? Eu acredito que sim. Porque ele consegue entender melhor o planejamento, ele consegue entender mais sobre volume, sobre intensidade, e isso reflete muito mais na categoria de base, muito menos nos mais adultos, que é lá na base que a gente precisa ter esses controles muito fortes. Então o curso de Educação Física, ele provê o nosso aluno desse entendimento sobre o treinamento, que depois, juntando com a parte específica que ele aprende, aí sim vai aprender com os profissionais da APAFUT, por exemplo, no campo, no desenvolvimento das modalidades, acaba tornando ele um profissional muito mais qualificado para o mercado de trabalho. E são justamente essas histórias que tornam a Copa do Mundo tão especial. Mais do que uma competição, ela reúne personagens inesquecíveis, momentos improváveis e curiosidades que atravessam gerações. A cada edição, novos capítulos são escritos e passam a fazer parte da memória de milhões de torcedores ao redor do planeta. Porque no fim das contas, a Copa não é feita apenas de resultados, ela é feita de histórias que continuam sendo contadas muito depois do apito final. Até o próximo programa!